E aquilo que eu falei lá no meu vídeo passado realmente aconteceu. O Kofun chegou no momento exato em que a mãe dele estava para se casar. Mas assim como em todos os momentos da vida dele, ele não fez diferença nenhuma. E o episódio começa com a Maghra puta da vida se preparando para se casar com o Lord Harlan. E como eu disse, Kofun chega na hora que tá para começar o casamento e não entende nada. A Maghra pede para ele ficar lá quietinho, esperando no quarto dela até acabar o casamento, que quando acabasse ela explicava para ele o que estava acontecendo. Mas obviamente ele não obedece o que ela diz, fica revoltadinho e presencia todo o casamento. Mas ele pelo menos conta pra Maghra onde é que estão o Babavoz e a Haniwa. Na verdade, aonde ele acha que eles estão, porque vocês lembram que o Kofun não sabe que o Babavoz conseguiu resgatar a Haniwa. Então mais tarde, por achar que a Haniwa ainda está sendo feita de prisioneira lá em Trivantes e que o Babavoz foi atrás dela, a Maghra pede ajuda ao Lord Harlan, que pede ao irmão dele que vá até Trivantes atrás deles. Mas enquanto o casamento ainda estava acontecendo, a rainha vai até o seu sobrinho para finalmente conhecê-lo. Ela chega lá dando uma de boa moça para ele e já lasca um beijo na boca no final da conversa. E pelo visto o Kofun caiu no papinho dela, porque ela dá um monte de explicações para ele, porque mais tarde ele bate de frente com a Maghra. Enquanto isso, lá em Trivantes, o Iroh tá puto, revoltado da vida ainda, por conta dos soldados dele que morreram, né? Porque alguém ali foi infiel a ele e ajudou os prisioneiros a escaparem, e isso fez com que os soldados dele morressem. Então ele tá lá jurando vingança contra quem ajudou os prisioneiros a escapar. E eis que chega lá na cidade aquele Witchfinder que no episódio passado se revoltou contra aquele careca que eu esqueci o nome agora, porque ele queria matar o Kofun e o cara tava lá seguindo as ordens da rainha. Lembra que um deles sobreviveu e ele foi embora? Ele vai até Trivantes. Ele chega lá com algumas informações pro Iroh, mas várias dessas informações o Iroh já sabia, mas uma coisa ele não sabia, que na verdade quase ninguém sabia disso, que é o que o Kofun e a Haniwa são filhos da princesa Maghra, sobrinhos da rainha. E essa informação nem a própria Haniwa sabia até pouco, né? Por falar na Haniwa, ela, o Babavoz e o grupinho lá deles estão a caminho de Pensa, mas infelizmente eles são obrigados a parar novamente porque o Baba não tá legal. Além de precisar parar pra descansar, ele precisa também de um curandeiro. Sorte a deles é que eles estão passando ali perto de onde vive a tribo dos Valier. Então eles vão pra lá, pedem abrigo pra eles passarem a noite, descansarem, e lá eles encontram uma outra Alkine sobrevivente, a Bolaian. Eles passam então a noite lá e a Bolaian, que agora tá estudando pra ser uma curandeira, dá uns remedinhos lá pro Baba. Mas o Tamak Tejun teve que ficar lá fora, porque se ele aparece ali na tribo, o povo mata ele na hora. A Bolaian descobre que o Tamak Tejun tá ali do lado de fora e fica puta e manda eles irem embora assim que amanhecer, porque ela diz que não vai guardar o segredo deles por mais tempo que isso. Quando amanhece, então, eles dão continuidade ao seu caminho até Pensa. Surpreende a vocês que o Kofun tenha chegado lá em Pensa e não tenha feito merda nenhuma? Porque a mim não surpreendeu. Ele chegou lá no exato momento em que a mãe dele tava pra casar e tudo que ele fez foi ficar revoltadinho. No máximo ele falou, não faz isso, e pronto. Ok, eu sei que a Maghra iria casar de qualquer forma, mas ele ficou basicamente só assistindo mesmo. Diferente da mãe dele, que quando ouviu da boca dele que o marido dela de verdade e a filha dela ainda estavam vivos, estavam lá em Trivantes, ela logo se encarregou de mandar alguém pra lá atrás deles. E detalhe, ainda pediu pro atual marido ajudar a encontrar o marido de verdade dela. A bicha é uma mulher de atitude. Agora, vocês já viram aonde vai dar essa história do Kofun com a rainha, né? A rainha, a gente já sabia que queria dar uns pegas nele, porque ela quer dar à luz a uma criança com visão, né? Até ela quer não. Ela é obrigada a dar à luz a uma criança com visão, porque ela já anunciou pra todo mundo que tava grávida de uma criança com visão. Então a gente já sabia que ela tava desesperada pro Kofun chegar lá pra ela poder engravidar de novo. Agora, que o Kofun iria cair nas garras dela da forma que tá parecendo que ele vai cair, por essa eu não imaginava. Vocês viram a cara que ele ficou na conversa dele com ela? Ela falando lá um monte de asneira, se fazendo de boazinha, e ele lá igual um idiota. Aí no final da conversa ela vai lá, dá um beijo na boca dele e ele permanece lá com a cara de idiota. Mas não é nem por isso que eu acho que ele vai cair nas garras dela, não. É pela conversa que ele teve com a Maghra depois disso. Ele começa a bater ali de frente com a mãe como se ele tivesse acreditado em tudo que a rainha falou.
falou. Ele começa a falar que ela é a culpada dos Alckmin terem morrido, porque ela podia ter impedido, que eles não precisavam passar a vida toda se escondendo e tal. Tudo que a Seabeth falou, ele acreditou. E a Margaret percebeu isso, tanto é que na hora ela falou, ó, não dá pra confiar nela não. Então a Margaret deve estar toda se tremendo porque ela viu que o filho dela tá começando a cair nas garras da irmã dela e também porque ela já sabia qual era o plano da irmã. Então ela vê que esse plano tá começando a dar certo, olha, a bicha vai ficar doida. E digo mais, aqui é a opinião pessoal mesmo, eu não acho que o Kofun vai apenas acreditar nas mentiras dela, não. Eu tenho muito a impressão agora de que ele vai se apaixonar pela rainha. Aí ferrou de vez, gente. O Kofun, que já não tem nada na cabeça, ainda se apaixonar pela rainha, ferrou de vez. Coloca aqui embaixo nos comentários se você também acha que ele vai se apaixonar pela rainha. Mas ainda falando sobre a Margaret, nessa conversa que ela teve com o Kofun, ela falou pra ele, o seu pai entenderia, se referindo a ela casar com o Lord Harlan, dela, por que ela precisa casar. Quando eu ouvi ela falar isso, eu parei pra pensar. Eu realmente acho que Baba Voz entenderia os motivos dela, até porque elas estavam correndo perigo de vida, né, se ela não formasse essa aliança ali com o Lord Harlan. E além dela estar correndo perigo de vida, ela também achava, existia na verdade uma grande possibilidade do Baba não estar mais vivo. Então eu acho que ele realmente vai compreender o fato dela ter precisado se casar. Agora, no momento em que ele chegar lá, a história é outra. A situação vai ser outra porque eles podem simplesmente pegar e ir embora e a rainha que se dane. Então eu acho que o Baba vai compreender por que ela teve que fazer isso, mas se ela quiser permanecer ali daquela forma, é aí que eu acho que ele não vai aceitar. O Lord Harlan aparentemente vai brigar por ela, porque parece muito que ele casou com ela, não apenas pela aliança, e sim porque ele gosta dela. A gente pôde ver isso lá na noite de núpcias deles, que ele achou que ia rolar alguma coisa. Tava lá deitado na cama dela, quase que sem roupa. Mas é óbvio que no coração da Margaret, a gente sabe que ele não tem chance nenhuma contra o Baba Voz. Inclusive, estou curiosíssima para ver o que o Lord Harlan vai tentar fazer quando o Baba chegar lá e quiser levar a esposa dele. Agora, em relação ao irmão do Lord Harlan, que foi pra Trivantes, amando deles dois, né, da Margaret e do Lord Harlan, eu acho que esse cara vai se ferrar sinistramente. Eu acho que ele vai ser capturado e vai ser feito de prisioneiro. E assim, o Iroh é muito inteligente, né? Ele vai capturar o cara, vai fazer ele de prisioneiro e vai falar, eu só liberto ele quando vocês me devolverem o Baba Voz. E como que eu acho que ele vai fazer isso se o conselho ali de Trivantes está no pé dele? Eu acho que ele vai dar um golpe de estado. Vai matar toda a galera do conselho e vai tomar posse da cidade. Eu já tô pensando nisso há mó tempão, acho, sei lá, desde o segundo episódio tô eu pensando que o Iroh vai fazer isso, porque assim, eles estão muito em cima dele e as ideias dele são muito opostas. Enquanto o Iroh quer ir por um lado, que é geralmente é sempre o lado da guerra, o lado do vamos pra cima, o conselho quer ir por outro lado. Eles são mais tranquilinhos, mais do tipo, não vamos arrumar briga não, e o Iroh não aguenta isso. Então ele discute, ele briga, ele argumenta contra o conselho, mas no final a palavra é deles. Quem decide o que vai ser feito são eles, porque o Iroh não é dono da cidade. Então eu acho que em algum momento ele não vai mais aguentar isso, ouvir tudo que eles falam e precisar seguir as ordens deles, sendo que ele é tão contrário, ele tem umas ideias tão contrárias. Então em algum momento pra mim ele vai explodir e é nessa dele explodir que ele vai matar todo mundo do conselho e tomar posse dali. E é aí que vai começar de verdade a guerra contra o reino Payan. E por último, eu não poderia deixar de comentar sobre o Tamak Tejum, que gente, eu acredito no bichinho, o bichinho tá arrependido, eu acredito nele. Aquela conversa que ele tem com a Paris, em que ele conta pra ela que ele viu os rostos das pessoas que ele matou, mas que ele não conseguiu ver os rostos da esposa dele, do filho dele, da família dele, né? Que morreram por culpa da rainha. Nossa, aquela conversa ali me convenceu. Me pareceu muito sincero. A gente já tinha visto, na verdade, em outra cena, que ele tava lá fora sozinho, esperando a galera dormir lá com a outra tribo. E ele, não sei se era um pesadelo que ele tava tendo, o que era. Não me lembro nem se ele tava dormindo, na verdade, mas que vinha os sons na cabeça dele, das guerras, né, dele matando as pessoas. Então ele aparenta muito tá arrependido. Eu acredito nele, eu tô com peninha. Assim como todo mundo, eu comecei a série com o ranço dele, mas em algum momento isso mudou e eu já não tô mais com esse ranço todo. Eu lembro muito bem o filho da puta que ele era lá no começo, o tanto de gente que ele já matou, mas ele demonstra muito tá arrependido de verdade. Então eu, atualmente, não quero mais que ele morra, não. Eu quero que ele permaneça na série, vivo. Comenta aqui embaixo se você acha que eu tô muito coração mole ou se você também não tá mais com tanto ranço dele. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana sai análise do episódio de 5, tá bom? Beijinhos e até a próxima.